Mato Grosso do Sul é o estado menos impactado pelo coronavírus, graças à ação de todos. Governo, prefeituras, empresas, sociedade. Os bons resultados geraram a sensação de que a pandemia passou, o que não é verdade. Com a queda do isolamento social, estamos dobrando o número de casos semanalmente. Na primeira semana de maio eram 346 doentes, na terceira 858. Fechamos o mês com 1.489 infectados. A média diária em torno de 7 em abril pulou para quase 40 em maio. Desde o início de junho, já são mais de 100 novos casos por dia. E o vírus já circula em 65% do estado. Isso prova que não basta fortalecer o sistema de saúde, aumentar testes e barreiras sanitárias, se você não fizer a sua parte. O coronavírus vai passar, mas ainda não passou. Seja responsável. Proteja-se. Governo de Mato Grosso do Sul. Bom dia. Dia 24 de junho, dia de São João. Vamos ter um São João diferente esse ano, sem aglomerações, sem quadrilhas. Somente um São João virtual. Quero aqui mais uma vez, junto com a doutora Cristine Maimone, para divulgar os números do boletim coronavírus, fazer um agradecimento especial a todas as equipes que têm nos ajudado, a equipe da Secretaria de Estado de Saúde, que está superando todos os obstáculos, dedicando as suas vidas para que a gente possa salvar vidas aqui em Mato Grosso do Sul. Também agradecer a todas as equipes de saúde dos municípios, parceiros nessa construção da unidade, que faz com que Mato Grosso do Sul tenha, até o presente momento, uma situação menos impactante em relação às outras unidades da federação. Mas a nossa preocupação continua. Os números apresentados hoje mostram também que há mais de 20 dias nós estamos verificando um crescimento exponencial, frutos, como nós temos dito, da insensibilidade de parte significativa da nossa população, que infelizmente não tem atendido os nossos apelos diários. Quero aqui, já passando para o nosso quadro nacional, painel Covid-19 do CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, que municia, inclusive, todos os órgãos de imprensa e também enviado ao Ministério da Saúde. O boletim atualizado ontem, dia 23 de junho, às 18 horas, mostra que 1.145.906 brasileiros e brasileiras tiveram confirmação de Covid-19. Na região centro-oeste, 69.379. É a região hoje que, percentualmente, o número de casos mais cresce no país. Óbitos no Brasil, nós já tivemos 52.645 brasileiros e brasileiras, histórias que se foram. E na região centro-oeste, 1.260 óbitos, também um percentual menor do que em outras regiões, mas que nos deixa preocupado que há um crescimento em todos os estados da região centro-oeste, Distrito Federal, Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul. Hoje, a doutora Cristine vai apresentar mais um óbito de ontem para hoje. Vamos chegar a 56 óbitos. A taxa de letalidade é 0,9%, significa dos casos confirmados, aqueles que vieram a óbito, menos que 1%, é uma taxa baixa, mas que é preocupante. Temos aí também outro recorde, o maior número de casos em um só dia, de ontem para hoje, 417 casos novos, e depois vamos ver a distribuição desses casos novos por cidade, mostra mais uma vez
que é o crescimento da doença, principalmente na nossa capital e lá em Dourados e na região de Dourados. E o número de óbitos, que só esse mês já chegamos a 36 óbitos. Ontem eu disse, no único dia, nós tivemos o mesmo número de óbitos que tivemos em todo o mês de abril. E hoje, amanhã, nós estamos recebendo também doações significativas de EPIs, equipamento de proteção individual, testes. Haverão de chegar um quantitativo de testes rápidos para o Mato Grosso do Sul, doação de uma grande empresa que tem planta aqui no estado, a Eldorado de Celulose, e que vai nos propiciar também outras estratégias no combate à Covid-19 aqui no estado. No sábado, vamos estar lá em Dourados, vamos receber também um quantitativo muito importante de equipamento para montagem de leitos de UTIs e leitos clínicos, também doados por uma grande empresa nacional que tem plantas aqui no Mato Grosso do Sul, a JBS Seara, e essas contribuições generosas nos ajudam a combater a doença aqui no Mato Grosso do Sul, e é também um dos dados positivos que a gente extrai da doença, a contribuição da sociedade, principalmente das instituições, que têm nos ajudado e muito a fazer esse enfrentamento. Agora, estamos aguardando e temos a expectativa que os dados que estamos apresentando nos últimos dias vão mexer um pouco com a cabeça de uma grande parcela da nossa população, para que nos ajude naqueles 3 elementos fundamentais, as 3 vacinas que nós temos, ou os 3 remédios que nós temos, que de fato dá resultado no avanço da doença, que é o isolamento social, o uso de máscaras e as regras de higiene que já foram tão amplamente divulgadas. Quero dizer para vocês que o Estado está atento. Todos os dias nós temos socorrido os municípios, os 79 municípios, tudo que tem nos encaminhado, nós temos respondido de pronto. Se pedem testes, nós estamos mandando os testes rápidos. Se pede as coletas dos exames através do SUAB, todos os municípios, é de responsabilidade dos municípios a coleta desses exames. A feitura é feita aqui no LACEN e em outras instituições parceiras. Quando nos pedem EPIs, mesmo com os recursos já encaminhados, nós também estamos suprindo, e porque muitas vezes os municípios não conseguiram fazer suas compras a tempo, mas nós estamos suprindo e também contribuindo no preparo, no aprimoramento, na qualificação dos servidores dos municípios, quer seja na atenção primária, quer seja nas equipes de saúde da família, que onde tem a atenção primária, quer seja na vigilância epidemiológica. Toda a equipe da Secretaria apadrinhou 1, 2, 3, até 10 municípios cada um. Todo dia tem ligado, tem se colocado à disposição, tem ajudado a superar desafios, tirado dúvidas e, mais do que tudo, indicado como deve ser feito o combate à Covid e como deve ser feito o monitoramento dos casos positivos, como deve ser feito o rastreamento, que é atividades eminentemente de responsabilidade dos municípios do nosso estado. E é isso que a gente vem pedir aqui, a contribuição valiosa do secretário, das secretárias, dos prefeitos e das prefeitas, porque essa luta vai ser vitoriosa aqui em Mato Grosso do Sul, contra esse inimigo ardiloso, esse algoz, que já matou mais de 52 mil brasileiros e brasileiras, 52.645 no dia de ontem. Certamente vão passar de 53 mil no boletim, que deve ser divulgado pelo Ministério da Saúde na noite de hoje. E só vamos conquistar
uma vitória nas várias batalhas que nós estamos enfrentando se nós mantivermos a unidade que Mato Grosso do Sul construiu e que é exemplo para todo o país. Nossa preocupação é mantermos as colocações conquistadas, mas a preocupação é que o advento desse crescimento exponencial que está se mantendo pode fazer com que a gente tenha um colapso da nossa rede pública de saúde, porque a cada caso que nós temos, logicamente, vamos ter, daqui a alguns dias, uma semana, 2 semanas depois, pessoas precisando de internações de hospitais. Se nós vamos apresentar hoje 417 casos, um percentual desses 417 casos novos, daqui a 7 dias, daqui a 14 dias, vão precisar de leitos clínicos e de leitos de UTIs. Eu tenho sempre dito, podemos montar o número que for de leitos clínicos, de leitos de UTIs, que vão ser insuficientes se a gente não fizer com que haja uma paralisação desse crescimento, e esse crescimento só vai ser paralisado a partir da atuação forte, da atuação precisa, da atuação coesa de todos os municípios do Mato Grosso do Sul, de todas as suas equipes, com aquilo que, desde janeiro, nós fomos um dos primeiros estados a dizer, a fazer cursos, a reunir as equipes de saúde dos municípios, a fazer videoconferências, enfim, a dar caminhos para que a gente pudesse enfrentar essa pandemia aqui no Mato Grosso do Sul. Chamo a doutora Cristine Maimone para que ela possa fazer a leitura completa do boletim de hoje. E, ao final, se der tempo, nós haveremos de responder, se acaso tiver, as perguntas que chegaram até às 10 horas da manhã de hoje. Doutora Cristine Maimone, por favor. Obrigada, doutor Geraldo. Bom dia, equipe. Bom dia a você que nos acompanha todos os dias aqui na nossa live. Essa é a 99ª live, né, que estamos, às 10h30 da manhã. Obrigada por nos auxiliar, obrigada por nos assistir e pedimos a você que você seja esse agente transformador de mudança com seus amigos, com a sua família, na sua casa, porque, como o doutor Geraldo fez, eu endosso as palavras dele, como as minhas, nós temos um limite de ampliação da atuação do setor saúde. E essa é uma doença que ela precisa de uma ação intersetorial. Todos os setores precisam estar juntos para vencer a pandemia. Nós, setor saúde, sozinhos, não conseguimos. O apoio da sociedade é fundamental nesse processo. E a pandemia só está começando. Vocês têm observado o aumento do número dos casos. É uma doença nova. A cada dia que passa, nós temos evidências científicas novas, ainda não temos a vacina disponível, e a vacina disponível que nós temos é a prevenção. A prevenção que cada um de nós pode fazer como pessoa autônoma, né? Então, eu posso me prevenir usando máscara, com as etiquetas respiratórias, a lavagem das mãos, cuidando dos ambientes que eu estou, e cuidando da minha família, dos meus amigos, indicando, ratificando, confirmando as opiniões de evidências científicas. É isso que eu posso fazer. E eu, como sociedade, né, pensando no nosso bem coletivo, eu posso não sair de casa, eu posso não fazer aglomeração, eu posso evitar uso desnecessário das minhas saídas, eu tenho uma série de atividades que eu possa fazer para restringir isso. Eu posso lembrar as pessoas da necessidade do uso das máscaras, enfim, todos nós só vamos vencer essa pandemia se estivermos juntos numa ação intersetorial. Fica aqui o apelo da nossa
equipe de saúde, o qual nós estamos falando em nome de todos os profissionais de saúde do Sistema Único de Saúde, que estão colocando realmente as suas vidas em jogo, incansavelmente, 24 horas por dia, na frente dos hospitais, na frente dos diagnósticos, em todas as frentes, para que a gente possa salvar vidas, que é o compromisso nosso com você, e é o nosso compromisso com a nossa missão, que é a missão do setor saúde. Então, vamos aos dados do boletim. Nós hoje temos casos notificados no dia 24 de junho, os dados consolidados ontem, nas bases oficiais ESUS-VE e CIVEP-GRIPE. Ontem, às 19 horas, nós temos 35.356 casos notificados, estamos ainda com amostras de 4% das nossas amostras no LACEN, nós temos conseguido, em média, liberar 700 exames, e a gente libera 700 exames, nós estamos ampliando os municípios, estão ampliando as coletas nas unidades de saúde, mandando para o LACEN, e a gente tem recebido, em média, 700 amostras a 800 amostras por dia no LACEN. Então, nós estamos fazendo ajustes, temos mandado também amostras para o Instituto Butantan, para que a gente retome a celeridade do diagnóstico em até 72 horas. Então, nós já nos enquadramos nisso. Semana passada foi uma amostra, essa semana já foi outra amostra, e irá mais outra amostra, para que a gente consiga ajustar isso. Isso é perfeitamente entendível, porque a partir do momento que a gente aumenta o número de amostras, nós também temos que fazer no nosso planejamento e no ajuste das nossas medidas. Caso sem encerramentos, o nosso apelo contínuo às equipes de saúde, nós pedimos encarecidamente que as equipes de saúde dos municípios listados no boletim epidemiológico encerrem os casos. Ao Estado não cabe essa função, não podemos entrar na base e fazê-lo por vocês. São vocês que têm que encerrar os casos. Por favor, encerre os casos. Nós temos 1.939 casos sem encerramento, que é de competência das equipes municipais. Casos descartados, 25.804. Casos confirmados, estamos com 6.201, ou seja, 17,5%. E óbitos, nós temos 56. Casos confirmados, então, 6.201, mais 417, de ontem para hoje, sendo um incremento de 7,2%. Os casos novos confirmados, Covid-19, são das duas bases, então eles integram ESUS-VE, mas o CIVEP-GRIPE. Isso quer dizer que são casos confirmados provenientes das dois métodos de coleta, SWAB e teste rápido também. Então, Dourados, mais 186, município de Campo Grande, mais 108, Rio Brilhante, mais 22, Corumbá, mais 13, Cidrolândia e Três Lagoas, mais 9, cada um, Ponta Porã, mais 8, Chapadão do Sul e Mundo Novo, mais 7, Nova Andradina, mais 5, São Gabriel do Oeste, mais 4, os municípios de Bonito, Carapó, Itaporã, Iviema, Maracaju e Naviraí, mais 3 encerramentos, casos novos confirmados, cada um deles. Cacilândia, Deodápolis, Eldorado, Guia Lopes da Lacuna, Juti, Paranaíba, Sonora, mais 2, cada um deles. Amambai, Bandeirantes, Costa Rita, Douradina, Fátima do Sul, Glória de Dourado, Jataí, Santa Rita do Pardo e Taquaruçu, mais um deles. E ajustes na base totalmente previsíveis, Jardim e Vicentina, menos um caso. Pedimos novamente que, com 417 casos novos confirmados, vocês encerrem os casos o mais rápido possível, com a maior celeridade possível. Óbitos por Covid, nossas condolências à família de um senhor de 70 anos,
residente em Ponta Porã, que teve sua data de notificação dia 11 de junho e veio a óbito na data do dia 23 de junho, com comorbidades, insuficiência renal crônica, diabetes e AVC. Então, com isso, nós, na linha do tempo, podemos observar que, em números absolutos, nós estamos 3 vezes mais, 3 vezes e meia mais do que o mês de maio, né? Então, nós ainda estamos no dia 24 de junho, temos mais 6 dias pela frente, contando com hoje, e já estamos com 36 óbitos. Infelizmente, embora a nossa taxa de letalidade seja 0,9, nós ainda estamos tendo acesso aos serviços de saúde, mas é uma doença nova que depende muito da imunidade do próprio paciente e é muito difícil. Então, a prevenção é o melhor remédio, como diz o doutor Geraldo, a cama da sua casa é muito melhor que o leito de UTI. Não esqueçam disso. A cama da sua casa é muito melhor do que o leito de UTI. Vocês tenham certeza absoluta disso. Então, fiquem em casa. A situação atual dos casos confirmados, nós temos 6.201, desses casos novos, 417, isolamento domiciliar 3.041, recuperados 2.934 e 56 óbitos. 170 internados, residentes cuja residência é o estado de Mato Grosso do Sul, mais 3 de outros estados. 96 leitos clínicos, 160 públicos e 34 privados, mais 2 internados no Paraná, e 77 leitos de UTI, sendo 49 públicos e 28 privados. Hoje, quando olhamos os casos ativos, a curva ascendente vermelha, ela é maior que azul. Então, hoje nós temos mais casos ativos do que casos recuperados. Então, acende-se aí uma luz amarela em relação a isso. As taxas de isolamento social dos municípios é muito baixo. Nós sabemos disso quando nós sabemos, porque os secretários municipais nos relatam, o comércio, as pessoas continuam indo, fazendo aglomerações, as pessoas continuam nas casas das pessoas fazendo churrasco. A gente tem relatos, segundo informações coletadas pelos secretários municipais, de rodas de tereré. Os municípios, todos os municípios têm reclamado desse comportamento da população. Então, fica aí a linha de alerta, um alerta que os casos ativos, 3.211, casos em isolamento, mais os hospitalizados, ultrapassou a nossa linha de casos recuperados. Então, fica aí a sua responsabilidade enquanto cidadão no direito coletivo de todos, para que todos temos que achatar essa curva, para que todos tenham acesso ao serviço de saúde. Esse é o 99º dia que nós estamos aqui às 10h30 da manhã dizendo isso a você, cidadão. Então, você é o agente transformador que pode convencer mais pessoas, já que está muito difícil nós conversarmos. Casos hospitalizados, confirmados de Covid por macro-região, os dados estão aí. Leitos públicos e privados, macro-região de internação, em relação aos leitos públicos, 18 clínicos públicos na macro de Campo Grande, 20 UTI públicos na macro-região de Campo Grande, 19 clínicos privados e 18 UTI privados. Dourados, na macro-região, 31 clínicos públicos e 24 UTI públicos, 14 clínicos privados e 10 UTI privados. Então, a macro-região de Dourados, nós temos 34 pessoas em leitos de UTI e 45 em leitos clínicos. Macro-região de Três Lagoas, 5 clínicos públicos, 3 UTI públicos e 1 clínico privado. Macro-região de internação de Corumbá, 6 clínicos públicos e 2 UTI públicos. E, em outros estados, 2 clínicos privados. Quando olhamos números absolutos para leitos de SUS, Covid,
ou seja, pacientes confirmados e suspeitos. Em números absolutos, nós temos 93 adultos em leitos clínicos e temos 65 adultos em leitos de UTI. 33%. Então, nós temos, da semana passada para cá, em todo mês de junho, a gente sai de uma taxa que era de 14%, aproximadamente, para 33% de ocupação. Quando olhamos a taxa de ocupação global de leitos UTI SUS, nós temos macro-região de Campo Grande, 64%, macro-região de Dourados, 53%, macro-região de Três Lagoas, 44%, e macro-região de Corumbá, 70%. Quando olhamos esses números, nesse gráfico em barras, percebemos que Campo Grande, Corumbá, Dourados e Três Lagoas, todos eles têm pacientes internados confirmados, suspeitos e não Covid também em leitos de UTI. Então, há ocupação de muitos outros casos, porque a vida continua. Nós temos AVC, temos traumas, enfim, temos outras doenças que também ocupam leitos de UTI. Então, é muito importante entender isso e que nós precisamos fazer a prevenção a que nos cabe fazer. Municípios, casos confirmados, doutor Geraldo. Nós temos mais 2 a apresentar ao senhor. Santa Rita, do Pardo e Eldorado. E agora, doutor Geraldo, nós temos, só faltam 14 municípios com casos confirmados, porque já completamos 82% do estado de Mato Grosso do Sul, com os municípios com casos confirmados do Covid-19. São essas observações, eu agradeço, mais uma vez reitero a sua participação no controle, na prevenção da doença, no uso de máscara e espero você amanhã na nossa 100ª live. Obrigada. Obrigado, doutora Cristine Maimone. Quero aqui, mais uma vez, listar os 10 municípios com mais casos confirmados no estado, Dourados com 2.150, fazendo um percentual de 34,67% de todos os casos do estado. Campo Grande com 1.446, 23%. Guia Lopes da Laguna com 256 casos, com 4%. Rio Brilhante com 233 casos, fazendo um percentual de 3,76%. Corumbá com 229, 3,69%. Três Lagoas, 228, 3,68%. Fátima do Sul, 215, 3,47%. Chapadão do Sul, 137, com 2,21%. Paranaíba, com 122, fazendo um percentual de 1,97% dos casos. Itaporã, com 100 casos, com 1,61% dos casos do estado. As 10 maiores incidências de casos confirmados por 100 mil habitantes: Guia Lopes da Laguna, na liderança, Douradina, Fátima do Sul, Vicentina, Dourados, Rio Brilhante, Chapadão do Sul, Itaporã, São Gabriel do Oeste e Bonito. Quero aqui me colocar à disposição, pelas perguntas que chegaram até às 10 horas, e antes de responder as perguntas, fazer mais uma vez um apelo. O que nós estamos fazendo nessa que é a 99ª live. Nós vamos fazer a 100ª live amanhã. Então, mais uma vez, há 99 dias consecutivos pedindo a colaboração da população. Sei que há um ditado popular que água mole em pedra dura, tanto bate que até fura. Não vou deixar de passar hoje, assim como também não vou deixar de passar amanhã essa oportunidade. Eu sei que nós estamos sendo acompanhados por milhares de pessoas,
milhares de pessoas do Mato Grosso do Sul. Certamente, cada um, se convencer um amigo, um vizinho, um familiar, vai ser importante nessa luta contra o Covid. Cada um falar, olha, não saia, só saia se for estritamente necessário, se for uma coisa urgente, urgentíssima. Também use máscara, a máscara é importante, protege a você e protege a quem você mais ama, a quem você mais gosta, protege inclusive outras pessoas. É o sentimento de que a proteção tem que ser coletiva. Eu cuido de você e você cuida de mim. E também lavar a mão. As mãos, não só uma, as mãos. Lave as mãos de forma adequada, todas as medidas de higiene. Eu tenho feito isso de rotina, a doutora Cristina também faz isso de rotina, ela protege a família dela e eu protejo a minha família, onde eu tenho também 2 crianças pequenas, já que a criança maior está lá em Dourados. Um abraço, pedindo aqui para responder 2 questões de hoje, uma questão só de hoje, antes da gente chamar para a live número 100, amanhã. A pergunta foi feita pela Zil Alves, através das nossas redes sociais. Gostaria de saber com qual medicação que estão sendo cuidadas as pessoas com sintomas iniciais. As pessoas com sintomas iniciais, elas podem tomar um medicamento para controle de febre, os chamados sintomáticos. Esses medicamentos, vocês poderão, logicamente, ser prescritos por médico ou, muitas vezes, comprado na própria farmácia. Um analgésico, um medicamento para dor, um medicamento para um resfriado simples. Isso não precisa de receita médica. Agora, quando o quadro tem um componente mais agudo, como uma falta de ar, precisa de procurar uma unidade de saúde para ser avaliado por um profissional médico. Quando internados, seja no leito clínico ou no leito de UTI, há um protocolo de uso de medicamentos no Mato Grosso do Sul em casos graves, que nós, inclusive, utilizamos medicações que, mesmo sem evidência científica, mas que são colocadas à disposição pelo Ministério da Saúde. Esses medicamentos, se prescritos pelo médico assistente, vai ser colocado à disposição do paciente, desde que haja o consentimento dele e da sua família. Em casos clínicos, o médico assistente vai também fazer o tratamento que ele melhor entende ser o mais apropriado para o seu paciente. Meu muito obrigado, mais uma vez, convidando a cada um de vocês para a live de número 100, que nós vamos fazer amanhã. Até amanhã, 10h30, nesse mesmo horário. Mato Grosso do Sul é o estado menos impactado pelo coronavírus, graças à ação de todos. Governo, prefeituras, empresas, sociedade. Os bons resultados geraram a sensação de que a pandemia passou, o que não é verdade. Com a queda do isolamento social, estamos dobrando o número de casos semanalmente. Na primeira semana de maio eram 346 doentes, na terceira 858. Fechamos o mês com 1.489 infectados. A média diária em torno de 7 em abril pulou para quase 40 em maio. Desde o início de junho, já são mais de